Show de bola! Então vamos para a aula então. Hoje nós vamos falar sobre os solos. Beleza, obrigado só pela confirmação. Hoje nós vamos falar sobre os solos. Já estudamos a estrutura interna da Terra, estudamos de como essa estrutura ela está organizada, desde a crosta terrestre, a camada da litosfera, até as partes mais profundas, como o núcleo interno. Estudamos também que a dinâmica interna vai influenciar, por exemplo, em atividades como o tectonismo e o vulcanismo. Vimos os movimentos das placas tectônicas, teoria, e a teoria que explica, inclusive, a movimentação dos continentes. Vimos que essa parte interna vai influenciar também no surgimento das rochas, na alteração dessas rochas. Então, existe todo um ciclo que envolve toda essa parte da litosfera, que é o que nós chamamos de rochas. Tá? Então, nós temos variadas rochas, variadas estruturas rochosas de diversos processos formativos. Boa tarde, Heloísa. Então, hoje nós vamos ver que as rochas também se desgastam, formam o solo, tá? E o solo ele vai ser extremamente necessário para a manutenção da vida. Nós estamos sobre um solo agora, Muito difícil alguém morar sobre a rocha pura, sobre a rocha ainda vamos dizer, não desgastada. É muito difícil. Nós estamos sob um solo, sobre um determinado tipo de solo. Nós plantamos sobre o solo. Nós desenvolvemos nossas construções, seja ela dos mais variados ramos da engenharia, sobre o solo. Então, estudar sobre o solo é extremamente fundamental, para além dos exames, seja Enem, IFES, FUVEST e outros tantos que existem por aí. Então, estudar sobre o solo é muito fundamental. E eu vou começar exatamente hoje falando, passando uma indicação para vocês, que é o Manual de Classificação de Solos do IBGE. Pô, professor, muito específico, sim, é muito específico, mas é extremamente interessante, esse material que está disponível no site do IBGE. Eu vou colocar também um link para vocês depois lá no Drive, para os nossos alunos. E se vocês tiverem curiosidade, ao passar o olho, não precisa nem estudar aquilo, vai ter muita nomenclatura, muita terminologia que vocês não estão familiarizados ainda, mas para a galera que vai estudar e fazer engenharia, geografia, geologia, gemologia, tantos outros cursos que vão trabalhar com o solo, arquitetura, que vão trabalhar de certa forma com o solo, com esse meio natural, mas também que pode ser construído pelo homem, é muito interessante. Tá? É muito importante a gente saber. E até mesmo para a gente poder diminuir algumas dúvidas internas, Porque às vezes a gente pensa assim, por que no Brasil não tem tanta ocorrência de deslizamento? Ou por que tem tanta ocorrência de deslizamento? Por que a agricultura é muito importante aqui, desenvolve muito bem aqui, não em outro lugar? Por que eu planto determinado... a minha casa não nasce, mas a casa dos meus avós lá no interior de Minas Gerais nasce? Então o estudo do solo ele é muito importante. Eu vou começar, vou projetar para vocês agora a tela do meu computador e vou colocar também o conceito muito importante. Depois eu vou deixar para vocês um conceito mais enxuto, um conceito mais simples, para vocês estudarem, para mandar muito bem no Enem. Mas um conceito que vai ampliar agora o entendimento de vocês. Tá? Deixa eu... Okay. Beleza, agora está indo aí para você. Bom, nós temos aí o conceito de solo, o manual, deixa eu só
passar aqui em cima. O técnico de pedologia. Ah, esqueci de falar. A ciência que estuda o solo é a geografia, tá? Dentro da geografia existe, né, uma sub-área, a área de pedologia, que vai estudar especificamente sobre o solo, tá? Que vai se ater os estudos sobre o solo. Dentro da geografia, assim como todas as ciências, existem as suas ramificações, né? E a pedologia é a área específica da geografia que vai estudar, né, a gente chama de geologia, que vai ser, né, o estudo do específico sobre o solo, tá? Desde a caracterização, tipo de solo para plantação, né? Vai ser muito requisitado esses estudos, né, por agrônomos, né, por tantas outras áreas, tá? E a geografia ela se atém muito, né, no solo, né, na classificação desse solo, principalmente na sua relação com o homem, né, na relação com aquele agente que transforma aquele solo. Tá? Então, na página 31 vem um conceito de solo que eu vou fazer a leitura para vocês. Ó, dentre as diversas definições de solo, a que melhor se adapta ao levantamento pedológico é a do Soil Taxonomy, de 1975, e o Survey Manual, de 1984, que diz assim, ó, solo é a coletividade de indivíduos naturais na superfície da Terra, eventualmente modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva e servindo ou sem servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte superior, limita-se com o ar atmosférico ou águas rasas. Lateralmente, na lateral do solo, limita-se gradualmente com rocha consolidada, parcialmente desintegrada, água profunda ou gelo. Nós vamos ver o que é essa rocha consolidada, tá? E o que essas rochas também parcialmente desintegradas hoje. O limite inferior é talvez o mais difícil de definir, mas o que é reconhecido deve excluir o material que mostre pouco efeito das interações de clima, organismos, material original, rocha e relevo através do tempo. Tá? Vou repetir essa última parte apenas. Calma. O que é reconhecido como solo, no seu limite inferior, na parte mais interna do solo, deve excluir o pouco efeito das interações de clima, organismos, material originário e relevo através do tempo. Perfeito. Vou voltar agora. Então, o que é muito importante agora nós atermos? O solo, ele vai ser analisado, ele vai ser estudado na sua porção que envolva, as ações do meio biótico, ou seja, do meio em que há vida, em que a gente consiga ver elementos do clima, alterações, possíveis aí dos organismos. Então a gente vai falar dos vegetais, dos animais, também dos seres humanos, porque estamos nessa classificação, tá? Através do tempo. Então o solo ele também me dá uma ideia de tempo. Tá? O solo é muito mais recente do que as rochas. O solo é transformação das rochas. Então, no espaço, no tempo geológico, da natureza, o solo ele é o último que foi construído e está sendo construído, na natureza. Tá certo? Então, bora para a apresentação. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida vocês comentem aí no chat, tá? Qualquer sugestão para falar, para mostrar, e a gente vai interagindo, beleza? Deixa eu... O Ailton geralmente ele canta, na aula, assim, eu não tenho essa habilidade. Beleza, acho que está aparecendo aí para você. Solos.
Lembra para vocês um conceito mais enxuto? Então temos aí, o solo é a camada superficial da crosta terrestre, é resultante do sismo que consiste na ação de processos físicos, químicos e biológicos sobre as rochas, ocasionando a desintegração e a decomposição das mesmas. Como que a rocha se desgasta, professor? Intemperismo, intempéries, né? Sempre intemperismo vem de intempéries. Essas intempéries, essas intercorrências naturais podem ser física, química ou biológica. Física, escorregamento de rocha. Essa rocha ela se escorregou ali, seja por força gravitacional, né, ou por duas rochas, enfim, no meio de uma construção, né, uma rocha ela acabou se incidindo sobre a outra e ali vai lavando, né, como a gente fala, vai levando um monte de rochas. Então isso aí é um temperismo, é um processo físico. Químico, lembra sempre do ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então nós temos, né, esse ditado ele é muito válido. Então, temperismo químico, a gente tem, né, cavernas, por exemplo, que fica minando água, aí vai batendo durante muitos anos, né, vai desgastando aquela rocha. Isso é um temperismo químico. Biológico, de seres vivos, seja animais ou vegetais, né, determinado tipo de plantação, as raízes, pode acontecer, né, a desintegração, né, de rocha, e com isso vai incidir sobre aquela rocha e pode ocorrer a decomposição das mesmas. O que vai ser essa decomposição? Nós vamos ter a desintegração dessas rochas e vai se decompondo. Né? Quando a gente brinca de barro, muitas vezes, né, quem já teve essa fortuna, vamos dizer, né, porque eu acho que não é um privilégio, mas é uma graça, é muito bom quando nós somos pequenos, até grande também, né, gente? E, né, quando você pega um bloco de barro assim, né, mais consistente, e até um pouco durinho assim, né, dependendo da localidade. Aqui não tem muito, né, assim, na beira da praia, aqui em Jacaraípe, o solo ele é mais arenoso, né? Se for bem na beira da praia tem muita areia, então ele é mais molinho, né? Até é difícil fazer um barro, a não ser se for aquelas terras mais pretas que é quando vai, né, subindo mais. Mas no interior, e eu, né, sou de Belo Horizonte, né, nasci nas Minas Gerais e muito tempo em Belo Horizonte, então minha infância foi num lugar onde a terra era, né, bem consistente. Então a gente pegava os blocos assim, e aí tinha que apertar aquilo, conseguir, né, desintegrar, porque ainda estava um pouco integrado, eram blocos de rochas. Né? Então isso vai acontecendo a decomposição dessas rochas. Essas rochas vai se decompondo. E nós temos os fatores que atuam na formação dos solos. Tá? Diversos fatores vão atuar nessa formação dos solos. Primeiro, a rocha original. Lembra quando eu falei lá, né, de rocha originária? Então, esse nome ele pode ser variado. Rocha mãe, rocha original, tá? Rocha originária. Ou horizonte originário, a gente vai ver daqui a pouco o que é horizonte. A rocha originária nada mais é o que? Aquela rocha primeira, é a rocha mãe que desintegrou e formou aquele solo. Então, se eu tenho um solo rico em calcário, por exemplo, qual é o tipo de rocha que tem ali embaixo? Né? É um calcário. Tá? Então, ele foi desintegrando e formou aquele solo. Tá? Então, sim, vamos estudar o clima, a vegetação, vamos estudar sim. E que é muito importante. Quando a gente estuda agora o solo, depois nós vamos, né, ver essa interação com mais clareza, estudar o clima e a vegetação. Tá? O clima e a vegetação também atuam na formação do solo. Determinado tipo de clima vai influenciar também na formação dos meus solos. Determinado tipo o solo, por exemplo, né, da amazônica, é um solo pobre. Que, professor, como assim é um solo pobre? Aquela floresta imensa, sim, imensa. Mas o que faz da floresta ser imensa, aquelas árvores, né, tão frondosas, aquela vegetação maravilhosa, né, árvores gigantescas, é a camada mais superficial do solo, que a gente chama de serrapilheira.
que é a camada mais superficial. Elas vão caindo, vão se decompondo e ali formam humus, né? Forma material orgânico. Aquele material orgânico é um adubo riquíssimo. Aí faz a floresta amazônica ser forte. Por isso que a gente briga tanto, né, nós que defendemos o meio ambiente, contra o desmatamento da floresta amazônica. Que a gente chega com um processo desse que está aí na imagem, não sei se está aqui ou está aqui, né, que está aí na imagem de vocês, que é o gado. Essa aí não é uma imagem da floresta amazônica, tá, gente? Essa é uma floresta não, perdão. É uma imagem daqui do sul do Espírito Santo, próximo ali a Marataízes. Tá? Foi num trabalho de campo que eu, né, fiz durante a faculdade. Então, quando a gente chega com esse processo lá da pecuária na floresta amazônica, a gente causa uma devastação irreparável. Não temos como reflorestar a floresta se nós derrubarmos, né, ela, né, não na sua origem, né, com aquelas árvores tão frondosas, porque o solo, né, é bem difícil de se recuperar ali. Tá? Quando a gente tem, por exemplo, um clima semiárido como o Nordeste brasileiro, né, parte do Nordeste, o sertão especificamente, é um clima semiárido. Esse clima semiárido vai ocasionar, né, vai também atuar na formação de um solo mais poroso, um solo, né, mais duro, né, vamos dizer ali, um solo mais consistente. Tá? E altamente um solo também, né, não um solo mais pobre. Tá? A Maíra faz, ou Mayra, não sei, faz uma pergunta que é aqueles negócios grandes de terra que nós vemos quando vamos para Domingos Martins. Não sei o que, né, que você fala, o que é um negócio grande de terra, mas se for ali na saída de Viana, indo para Domingos Martins, né, próximo ali ao posto, né, dos guardas, ali à esquerda e tudo, que a gente tem ali umas grandes extensões de terra, parece que até que estão construindo alguma coisa, e de fato estão construindo, são os polos logísticos, que são as construções ali que estão sendo feitas para uns terminais logísticos, condomínios de indústria, né, que por serviço, os produtos vêm pela BR, ficam ali e dali são despachados pela Grande Vitória. Né, se for o que eu me recordo, porque tem bastante para aquele, né, para o lado de Domingos Martins. Tá? Se for essas porções de terra. Que quando a gente faz um corte em determinado lugar, né, num solo, a gente tem um perfil de solo. A gente vai ver daqui a pouco. Tá? Esse perfil de solo. Tipo de relevo também influenciam, né, na formação dos meus solos. Tá certo? Se for uma planície, eu sei que o solo ali ele não é originário dali. Né? O solo ali foi carregado e foi depositado ali. Tá? E aí por aí vai. E o tempo, né? A ação do tempo, gente, ela é fundamental. Tá? Nós temos, né, o tempo, ele vai incidir diretamente também na formação dos solos. Vamos lá. Tempo aqui em relação ao clima, tá? Se o tempo está nublado, o tempo... Não, é o tempo cronológico mesmo. Não o tempo, né, que a gente conhece de 24 horas, mas a ação do tempo, né? Vamos falar a quantidade de voltas que o mundo dá. Eu acho que a definição de tempo é essa, né? Quantidade de voltas que a Terra dá. Então, isso ao longo de várias voltas sucessivamente ao longo aí, né, muitas vezes, né, isso nós temos o tempo, tá? A formação, e isso vai fazer com que o solo também seja transformado. Depois você me fala, Maíra, aí se é isso, né? Ou se é outro tipo de, né, aqueles negócios de terra. Der tempo eu vou colocar aqui no Google e a gente pesquisa juntos, tá bom? Vamos lá. Formação da rocha. Perdão, no caso aí a formação do solo, tá, gente? Eu vou corrigir junto aqui para não ficar dúvidas, tá? Não ficar erros. Então opa. Beleza. Formação não é das solos, é dos solos. Ou do solo, né? Isso aí, a Mayra respondeu. É esse aí mesmo. Então, ali eles estão com, né, terminais logísticos. Inclusive, tem uma colega minha que ela está fazendo agora
um mestrado dela na UFS, está terminando esse ano, mestrado em Geografia, estudando sobre desenvolvimento imobiliário, né, em Viana, que tem uma relação muito direta com esses terminais. Né? Não sei se você conhece, né, a região de Cariacica de Viana, mas existem vários condomínios que estão sendo lançados, nada por causa da crise econômica, mas vários condomínios começaram a ser lançados na parte mais sul de Cariacica, em sentido já próximo a Viana, e até em Viana, né, em Nova Betânia, eu acho, ou Vila Betânia, alguma coisa assim, que estão relacionados diretamente com essa né, de ter desses terminais logísticos, esses condomínios logísticos ali em Viana. Tá? Por que eles, né, se aproveitam? Porque lá é mais distante, a terra é mais barato, então eles conseguem comprar essas áreas lá, né, produzem os seus condomínios e têm acesso também a algumas condições, como a proximidade da BR, né? Então isso você vai escoar os produtos com mais facilidades para o porto, por exemplo, e o espaço ali dentro para outras, né, para as empresas. Tá? É igual um condomínio mesmo. Né? Ou você compra uma área lá dentro e paga, né, a taxa da manutenção. Vou disponibilizar sim os slides, tá bom? Logo quando acabar a aula eu já coloco lá. Formação dos solos. No primeiro estágio vai ocorrer a expansão e a contração da rocha-mãe, da rocha matriz, né, devido a alterações de temperatura que vai provocar rachadura. Essas rachaduras vão fazer que haja entrada de água, a penetração de água. Olha essa imagem aparecendo para vocês. Ela é uma imagem que eu também tirei na aula de campo, que a gente fez de pedologia lá na faculdade. E aí nós temos a rocha-mãe. Tá? É um perfil de solo, é uma área que está exposta, né, do solo, e essa parte mais profunda aí, né, está sendo desintegrada. Se a gente passa a mão ali, sai um monte, né, de areinha, mas essa areinha é a rocha que está desintegrando. Tá? E percebam, se vocês, né, analisarem bem, talvez agora não dê que está no celular e tudo, mas depois que eu passar o slide vocês vão analisar, existe como se fossem uns caminhos nela, que eram essas rachaduras que ao longo dos anos, né, do tempo, foram sendo penetradas por água que contribuiu para o segundo processo. Olha, com o decorrer da ação do intemperie, as rachaduras aumentam, originando blocos menores. Então, vai desintegrando. Logo, né, em seguida, a rocha vai sendo quebrada até que seus minerais estejam aglomerados em minúsculos fragmentos e permitam o desenvolvimento das plantas. Interessante. Né? É possível uma planta nascer numa rocha in situ, né? Vamos dizer, uma rocha ali totalmente, né, exposta, uma rocha inteira? Não. Mas se tiver uma camada superficial de solo, sim. Ah, professor, por isso que aqui em casa eu tinha, né, da beira do muro, e mesmo assim de vez em quando eu vou lá, né, passa um tempo, passa 1, 2 meses, a gente vai lá, tem uma né, com aquelas ervas pequenininhas, ou então aqueles matinhos, até capim mesmo nascendo, sim, porque venta, pode ver que é um lugar aberto. Esse lugar ele venta, né, aquela poeira que a gente fala que é poeira, né, na verdade são fragmentos de minerais, né, de terra, de solo, portanto, vai se depositando ali, questão de coisa rápida, hein, gente? Aqui em casa tem uma parte do terreiro que é, né, cimentada e tem azulejo, mas tem umas fissuras. Essas fissuras, de vez em quando, né, acontece esse processo. E aí a gente tem que passar e tirar, né, os matinhos que a gente fala que vai nascendo. Tá? Então ali permite da planta. Tem como plantar uma árvore ali? Não. Né? Vou plantar ali um pé, sei lá, um pé de café para esperar nascer? Não. Mas esses matinhos que vêm com o vento ou com o transporte, né, de animais, um passarinho, por exemplo, que caga ali, né, e, né, vai nascer, transporta a semente, eu falei até um termo muito, né, forte, mas ele evacua ali aquela semente, né, e nasce do tipo de, né, de planta. Tá? É assim que acontece o processo de formação do solo. Isso aí, Heloísa, por isso que no muro dá, tá? Formação consolidada. Tá? Só voltando aqui rapidamente, quando a mãe da gente fala que quando é criança, a gente come melancia, né? Às vezes a gente engole o caroço, né? Porque criança é mais,
é difícil de separar, né? Às vezes até adulto mesmo com preguiça acaba engolindo o caroço. E aí a semente, né? Não é caroço, semente. E aí né, os pais falam assim, vai nascer pé de melancia dentro de você, né? Ou a laranja, enfim. Não sei se alguém já fez, né, um pai já fez, causou esse medo em vocês. Não se preocupe, gente, não tem, né, as condições necessárias no interior de vocês para nascer um pé de alguma coisa, tá? De laranja, de qualquer outra coisa. Né? Primeiro porque não tem solo, mas é possível ter pedras dentro da gente, né? Então, mas não vamos entrar na área de biologia aí não. Vamos lá, formação consolidada. Como que a gente sabe que um solo ele está consolidado, ele está formado, é um solo maduro? Lembra do perfil de solo? Quando a gente faz um corte no solo, o que a Mayra viu lá, por exemplo, indo para Domingos Martins, né, ela viu ali um exposto. Então ela tem um perfil ali, ela tem um solo que né, permite a análise, permite o estudo daquela área ali a partir do solo. Então, na camada superficial, nós temos o horizonte O, mas eu vou começar o inverso. Vou começar dessa área mais interna aí, que é a rocha ou o horizonte R, tá? O horizonte R é a rocha consolidada, é a rocha pura, tá? Em seu estado ainda natural. Quando essa rocha ela vai desintegrando, ela começa na parte mais externa da área da rocha. Então ali nós temos o horizonte consolidada, é a rocha formada, tá? Quando eu falo uma rocha, né, formação consolidada, é quando eu estou falando da formação concluída do perfil de solo. Tá bom, Elisa? Então, né, a formação já no seu estado concreto, no seu estado... Né, não posso dizer final, porque a natureza não existe final. Né, tudo se modifica a todo tempo. Então, ali mais né, completa da rocha, do solo. Tá? Então, no horizonte R, eu tenho rocha ainda formada ali a rocha inteira. Quando essa rocha ela vai desintegrando, vai formando uma camada né, no solo que é o horizonte C. Tá? Esse horizonte C é o horizonte constituído de material não consolidado. Ó, ali já tem água, pouquíssimas né, coisas de água, então ali já vai quebrando a rocha, vai desintegrando. É o que eu tenho no horizonte C, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É essa imagem aí que está aparecendo, que a gente está metendo a enxada ali para fazer o estudo, tá? Então ali é o horizonte C, não é a rocha, porque ali você parece mais o que? A rocha ou o solo? Né? Parece já o solo. Né? E de fato é o horizonte C. É um material que é muito mais rocha do que solo. Não dá para plantar ali, por exemplo. Né? Mas ali a gente tem um material já que ele não é consolidado. Não é um material né, sólido, vamos dizer assim. Então, um material homogêneo, um material único. Ele já está fragmentado. E aí, em seguida, nós temos o horizonte B. O horizonte B vai ser né, o horizonte de acumulação de materiais que vai ser proveniente dos horizontes superiores do E, do A e do O, tá? Que nomeadamente né, de argilas. Pode apresentar vermelhadas devido à presença de óxido e hidróxido de ferro. É quando a gente faz, por exemplo, um túnel, né, brincando de terra, a gente vai cavando, chega uma parte que a gente encontra tipo um barro mais mole, ele parecendo uma massinha de modelar, né, que é na textura de argila, né, no tamanho de argila. Os materiais estão bem pequenininhos ali, mas eles já estão integrados. O que tem ali? Resto dos horizontes acima, tá? Então vai estar nesse material mais argiloso. No horizonte E, que é o horizonte acima, já vai ser mais uma cor mais clara, onde as argilas e outras partículas né, foram lixadas pelas águas perculantes, ou seja, as águas que foram entrando ali foram lavando tanto né, a argila quanto os outros materiais né, do horizonte A e do horizonte O. Então, se entrou ali, por exemplo, um resto de galho, né, se entrou ali uma... Tá?
Tá aparecendo? Agora foi. Então, se entrou ali, por exemplo, né, um resto e entrou uma, vamos dizer, tem um detrito animal, né, um resto de animal decomposto, bactérias, enfim, humus. Então, vai sendo ali lixiviado pela água e vai sendo depositado nesse material ali no horizonte E, tá? No horizonte mais claro. E aí nós temos o horizonte. O horizonte A é um mineral mais escurecido, onde, né, pela acumulação da matéria orgânica. E o horizonte O mais superficial. É o horizonte que tem predominância de restos orgânicos. É quando a gente olha para baixo. Né? Você está andando num jardim, né, numa área que o solo ele é mais exposto, você olha se você tem o horizonte O. Primeiro, né, ali vai ser matéria orgânica. Tá? É claro, gente, não é a rua, terra que passa carro o tempo inteiro ali que você vai ter o horizonte O. Ali já não tem O. Né? Porque o que cai ali é lavado e vai embora. Mas, por exemplo, num lote vago, né, no bairro da gente, você vai lá, tem uma mata, né, tem uma árvore, tem uns animais que o joga lá quando morre, né, tem um outro animal ou outro né, que morre ali naturalmente, né, uma minhoca, enfim, aves, insetos, um monte de animal. Aqueles restos ali vão compondo esse material mais orgânico, tá certo? Professor, o solo ele é igual em todos os lugares? Não. Tem solo que já, né, ainda está em formação, então a gente só vai ter esse horizonte R e o horizonte C, por exemplo. Né? Outros solos a gente vai ter o horizonte B, mas não vai ter o A, o O. Né? Outros solos a gente vai ter todos os horizontes. Tá? Então varia muito. E os solos eles variam também, né, de acordo com algumas características. Portanto, nós temos tipos diferentes, tá certo? Primeiro que nós vamos falar hoje é os solos eluviais. Solos eluviais são aqueles constituídos por sedimentos originados da rocha matriz. Então, o solo que ele foi daquela rocha ali, né, no mesmo local, a gente chama de um solo eluvial. Tem vários exemplos, né? A terra roxa, né, a terra vermelha, o solo massapê, que é muito né, falado no Globo Rural, por exemplo, né, que é muito para plantação, né, e normalmente são próximos à região onde houve a decomposição dos minerais. Então ali nós temos eluviais. Os solos aluviais, né, são aqueles que foram transportados. Olha, são formados por vários minerais e matéria orgânica, resultante de agente transportado a longa distância, acumulados em vales e planícies. Também na imagem, né, esse é um canal, um córrego que foi retilinizado, né, ele foi canalizado ali, não é naturalmente, né, isso foi artificial. Então, e ali no solo que ele foi, né, sendo levado, foi transportado para ali. Ali embaixo, o que, né, se provavelmente vai ter ali restos, tanto de orgânica como de rocha, que não é daquela rocha que está ali embaixo dessa camada aí. Tá? Se fôssemos cavar essa área aí, né, vamos ver talvez diferente do que está na superfície. Por quê? Porque nas planícies, lembra que o relevo tem influência na formação do solo? Nas áreas de é a área que recebe, né, os sedimentos de outras áreas. Então o solo ali ele é misto, né? Por isso que os vales, áreas mais próximas aos rios, são tão importantes também para a agricultura. São riquíssimos para que tem, né, ali minerais e matéria orgânica, uma acumulação de minerais e material orgânico é muito importante. E temos os solos orgânicos. Os solos orgânicos são sim, vou voltar lá agora, tá? Ó, solos eluviais. Primeiro eu vou voltar aqui, um pouquinho antes. Olhem o perfil de solo, né? Olhem os horizontes dos solos. E aí nós vamos ter, né, a ideia de que o solo ele vai se originar a partir da decomposição da rocha. Perfeito? Quando isso acontece no mesmo lugar, no mesmo ambiente,
né? Ou seja, aquela rocha ali compôs-se, né, ao longo do tempo, de muito tempo, por várias razões, ela se, né, desintegrou, se decompôs, formou uma camada, depois outra camada, juntou com o resto de folhas, de árvore, de animais, etc. Formou outra camada que é a mais superficial. Temos no mesmo lugar um solo. Beleza? Então, a partir daquela rocha ali. Então, se eu cavar um pouquinho ali, eu vou ter um resto material ali. Né? Se eu fazer a análise granulométrica, análise daquele material que eu pegar na mão, eu vou ter restos da rocha original. Por quê? Porque aquela rocha está ali embaixo. Se eu cavar, eu vou achar aquela rocha. Tá certo? Isso é um solo eluvial. Solos, né, são solos eluviais. Por quê? Porque o material que está ele contém materiais original da rocha que está ali embaixo, que está na profundeza, tá? Que está um pouco mais profundo. Isso é questão de metros, tá, gente? Não é profundeza, muito não. Então, ali embaixo eu tenho essa rocha mãe. Tem que encontrar esse elemento. O solo aluvial já é o contrário, tá? Ele foi formado em outras áreas e ele foi carregado para essa área onde eu estou analisando. O meu solo ali, ele tem elementos, não é da rocha originária, não é daquela rocha daquele lugar, mas de outros lugares e foi transportado. Tá? Por que ela foi transportada, professor? Pode ser de maneira artificial pelo homem, né? Então o homem ele vai. Aí, por exemplo, vocês têm na imagem, ó, um canal que está passando e esse solo bem. Vocês acham que naturalmente é bem batidinho assim, bonitinho? Não. Né? Inclusive uma bananeira plantada, né? Bem na beirada aí do córrego? Não. Isso foi né, pessoas que com trator, com sei lá com que, carregando ali e pisoteando e trazendo material e depositando ali. Ou naturalmente, um rio, ele vai levando, não é só, ele vai levando terra, vai levando, né, solo, vai levando resto de animal, resto de vegetal, né, cascalho, que é as pedrinhas já quando elas estão mais, né, maiorzinhas, né, então são cascalho que vai rolando. Por isso que quando a gente está na cachoeira a gente vê um monte de pedrinha bem redinha, né, aquilo ali é força física, tá, gente? A natureza ela escura, ela vai tanto rolar, né, que ela vai, né, se modelando daquele jeito. Então a gente tem os solos aluviais. Esses estão, né, ali mais próximos a planícies, tá? Em áreas mais planas e em vales. Vale mais baixo, onde tem, né, a parte, né, onde passa o rio. Tá? Quando você está no rio, a parte mais baixa é o vale. Tá bom? Beleza, Oscar. Tá marcado aqui né, a presença. E acho que é Nárgila também, tá bom? E Benjamin. Então, é isso, pessoal. Pessoal, eu estou percebendo gracinha no chat. Não é bom isso para vocês, tá bom? Então, nós temos os solos orgânicos também. Né? O solo orgânico vai ser, né, onde nós temos o material. Eu vou pedir para o pessoal, né, do CHM, que é o pessoal que está na aula realmente estudando, né, prestar atenção, continuar, né, prestando atenção aqui no solo, né, atenção nos slides, na apresentação, tá bom? E desconsiderar o que está sendo falado, dito no chat, tá certo? Então, o solo orgânico, esse solo já vai ser mais, né, resultante do acúmulo de resíduos, né, em vários estágios de decomposição por ação climática local. Tá? Então, apresentam ali material, né, de teor orgânica elevado, né, material orgânico. E a cor ele vai ser mais escuro, vai ser uma cor mais escura. Momento.
Pessoal, eu derrubei a arte aí por motivos óbvios, né? Quem realmente está prestando atenção, né, está estudando aqui comprometido, né, com o curso, aí, né, vamos continuar, tá bom? Temos o solo orgânico, tá? Que vai ser o terceiro tipo de solo, pessoal. É identificado, né, muito facilmente aí pela cor escura. E o solo, ele vai ter, para a gente poder finalizar, né, ele vai ser essencialmente necessário para, né, a plantação, para a agricultura. Então, determinados tipos de plantio, determinados tipos, né, de agricultura vão se desenvolver, né, em determinados tipos de solo. E a maneira com que nós, né, ordenamos o solo, utilizamos o solo, ele vai, né, ter impacto também diretamente, né, na diminuição dos efeitos de erosão. Tá? Então, vai contribuir para reduzir os impactos negativos que naturalmente acontecem, né, na erosão. Tá bom? Deixa eu perceber aqui que tava ruim para vocês aí na imagem, tá? Então, por exemplo, né, eu trouxe aqui algumas técnicas agrícolas que vão contribuir para a diminuição desse. A rotação de culturas é quando eu tenho, né, o consórcio de culturas diferentes. Então, eu vou plantar ali, por exemplo, alface, tenho com milho, né? Eu sempre vou dando uma utilidade, né, na Bahia, tá? Então, é uma horta que eles têm e eles praticam essa rotação de culturas, tá certo? Então, essas plantações, né, então ali tem alface, tem feijão, tem a mandioca, tá? Então tem vários outros, né, alimentos que vão sendo plantados. A gente tem a rotação de culturas, porque não agride, né, tanto o solo, tá? O plantio direto vai ser quando a gente cria uma camada, né, de vegetais, de restos de folhas, né, e depois faz o plantio direto nessa camada, tá? Que é o que tem aí na imagem, né, de vocês, geralmente muito utilizado também nas lojas. Tá? O afolhamento é quando